Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, ativa o sininho da notificação e se inscreve no canal. Gostar desse vídeo? Eu sei que você vai gostar, compartilha com os amigos, tá bom? Nós estamos tendo muita visualização e pouca inscrição. Se inscreve no canal, compartilha, comenta lá, é muito bacana, ajuda o canal, dá essa força pra gente, tá bom, pessoal? É isso aí. Dito isso, vamos pro que interessa? Vamos lá. Hoje nós vamos para Maryland, pertinho ali de Washington, D.C. Quem vai contar essa história pra gente é uma pessoa bacana que eu vou chamar para vocês agora. Olá, Oi. querida. Olá, tudo bem? Joia, obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, obrigada. Então, se apresenta para o pessoal, fala de que lugar do Brasil você é, e o que você fazia no Brasil antes de ter essa ideia aí de sair do Brasil e migrar. Meu nome é Djalice, prazer. Eu sei que é um pouco difícil, mas eu sou de São Paulo, Baixada Santista. Eu trabalhava com comércio exterior no Brasil. Fiquei 9 anos trabalhando com comércio exterior. E aí, no meio ali do trabalho, né, trabalhava com importação e exportação, e eu tinha muita vontade de conhecer a Disney, mas não tinha verba, né, para isso. E aí me deu na cabeça assim a ideia de ser au pair, de início. Eu queria ser au pair, porque eu pensei, vai estar próximo ali do que eu quero. E minha mãe na minha cabeça assim, vai para só passear, para conhecer, não vai morar. Só que eu comecei a pesquisar sobre e começou a aflorar vontade em mim de viver a experiência de morar fora. Eu falei, não quero mais só para passear. E era um sonho muito distante, né? Assim, vim para viajar, dólar caro, passagem cara, ganhava um salário mínimo. E aí eu comecei a pesquisar para vir como au pair. Então, essa era a minha ideia inicial. Isso há 5 anos atrás, mais ou menos, 6 anos atrás. Era a minha ideia inicial vir como au pair. E aí depois tudo mudou, as coisas foram tomando outros caminhos diferentes. E aí, uma hora eu consegui realizar meu sonho, de outra forma, mas consegui. Então, aí você, que ano que foi isso aí? Olha, eu comecei a juntar dinheiro para vir como au pair antes da pandemia estourar. E aí, 2019, mais ou menos? 2019. Quando eu consegui o dinheiro que a agência tinha me pedido, que na época, se eu não me engano, eram 5 mil reais Ah, para pagar a agência, a pandemia estourou. E aí eu tá. pensei, e agora? E aí fechou fronteira, fechou tudo, enfim. E aí, dentro desse tempo, a minha vida foi caminhando para um outro lado. Eu peguei esse dinheiro, construí um quarto e cozinha para alugar. E aí, nisso, meu relacionamento ficou mais sério. Dentro desses 2 anos de pandemia, a gente foi morar junto, aí adotamos mais um cachorro, sabe? Eu consegui crescer um pouco mais na empresa onde eu tava. Então, aí eu fui me distanciando, assim, do que eu queria e tudo mais. E aí chegou em 2022, Aham. bateu na cabeça de novo do nada. Quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir. Eu já tinha conversado com o meu namorado na época que eu queria vir. E ele falou que ele não ia vir de jeito nenhum, que não era o sonho dele, que ele não queria vir, que se eu quisesse vir, ele me deixava na porta do avião e cada um ia pro seu lado. E aí, quando bateu de novo isso em mim, a gente já tava morando junto, e aí eu chamei ele pra conversar, assim, no carro um dia, a gente tava indo viajar. E aí eu olhei pra ele e falei assim, então, esse ano eu vou embora. Aí ele ficou tipo, como assim? Eu falei assim, esse ano eu vou embora Oi? pros Estados Unidos. Se você não quiser ir, você não vai, você fica, mas eu vou, preciso realizar o meu sonho, senão eu vou ficar jogando isso na sua cara o resto da vida, eu não quero isso pra mim, eu preciso fazer isso por mim. Aí, agora, aqui, ele falou assim, agora aqui, a gente no meio de uma viagem, você veio me jogar essa bomba. Daí ele começou a passar mal, porque a pressão dele tava subindo e tudo mais. E eu falei assim, eu quero ir. Aí ele falou, tá bom, mas eu não vou. Aí eu falei, ok. Aí passou, um dia depois ele olhou pra mim e falou assim, tá, eu vou. Aí na minha cabeça eu falei, e agora? Como que eu vou? Porque meu plano inicial era ir como au pair. E Aham. como au pair
tem Ele como, e não, não tem como ele como. não planejou com ele, né? Sim, ao pé tem que ir sozinha. E aí eu falei, tá, agora a gente vai ter que, né, pensar em outra coisa. E eu não. Assim, eu tenho uma prima que mora aqui, mas é uma prima meio distante, a gente não tem contato, enfim, então não era uma opção. E aí eu falei pra ele, tá, mas como a gente vai? Ele falou, olha, eu tenho um tio e uma tia que mora lá. Pode ser um início pra gente, de alguma forma. Eu não tenho muito contato com eles, mas eu posso entrar em contato. E aí eu peguei e falei, tá. E aí a gente começou a pesquisar. Eu falei, então a gente vai como turista. E a gente começou a pesquisar, pesquisar, pesquisar. A gente não tinha passaporte, não tinha nada. Nada, 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 nada. Aí a gente foi, aí ele falou assim, então a gente vai. Eu falei, vai. E ele pesquisou a área dele de trabalho aqui. Então ele falou, vou pesquisar como que é lá. Daí ele pesquisou, porque ele é tatuador, ele era tatuador no Brasil, e aí ele pesquisou sobre tatuagem. Porque ele falou, eu só saio do Brasil se for para ser tatuador. Aí eu falei assim, nossa. E eu já tinha visto outra realidade, né? Quando a gente chega aqui como, né, imigrantes, né, não tem inglês, nada de inglês, nada. A gente tem que trabalhar em subempregos. Eu falei assim para ele, tá, mas no início talvez a gente precise trabalhar em subempregos, né? Ir para obra, vou para faxina, não tem problema nenhum. Ele falou, não, você não vai acreditar o que eu vou dizer, mas eu só saio do Brasil se for para mim trabalhar na minha área e eu vou conseguir isso. Ele falou isso para mim. Então eu falei, tá bom, vamos pesquisando, vamos pesquisando. E aí, nisso a gente tirou o passaporte. Quando a gente foi tirar o visto, a gente viu que tava com uma espera de 1 ano o visto. Isso mesmo. Então, o que era para ser em 2022, eu pensei, o nosso visto possa ser que saia só em maio de 2023. E aí eu falei, ok, não tem jeito, vamos fazer e tal. E a gente fez lá a inscrição. Isso foi ali em meados de março, mais ou menos, de 2022. E aí fizemos, março não, minto, abril, porque maio eu ia tirar férias. E aí a moça falou pra mim do visto assim, olha, a sua capacidade de passar fica mais forte se você fizer alguma viagem para fora. Daí eu falei, tá, vou entrar de férias mês que vem. Daí eu falei, vamos pro Chile? Porque eu pesquisei que era um dos lugares mais baratos, comecei a pesquisar, não tava em alta temporada ainda. Daí ele falou, vamos. Daí a gente ficou 4 dias no Chile para poder carimbar passaporte. Voltamos, e quando a gente voltou, a gente recebeu uma ligação da agência. E a agência falando que tinha 2 vagas antecipadas para o dia 1º de junho. Então, para menos de um mês, pra gente fazer entrevista. E aí a gente falou, vamos. Aí a gente foi, e aí na porta ele falou assim pra mim, se a gente passar, a gente vai, sem desculpa. Se a gente não passar, a gente vai pra Europa. Aí eu falei, tá bom. Daí a gente entrou, assim, foi muita sorte, talvez, mas também como eu trabalhava em empresa, eu já trabalhava um tempo, né, eu era registrada e tudo mais, ele tinha firma aberta, então, e a gente passou. Daí ele saiu e falou, agora não tem desculpa, a gente vai. E aí, assim, em 3 meses a gente arrumou as coisas e veio. Daí a gente chegou aqui em outubro, começo de outubro, dia 4 de outubro a gente chegou aqui. E aí nisso a gente... Você lembra as perguntas que o cônsul fez para você, a cônsul? Lembro. E eles foram... Olha, é que assim, vou falar mais ou menos. A gente acha que eles têm uma cota para passar pessoas por dia, porque não tem muita explicação. Tem alguns casos que eu vejo que pessoas vêm conversar comigo, até mesmo da nossa família, que não tem muita explicação. Mas pra gente eles fizeram poucas perguntas, eles fizeram algumas pegadinhas. Então, eles perguntavam toda vez a mesma coisa para ver se a gente ia, né, falar a mesma coisa. Eles perguntaram quanto tempo eu trabalhava, se a gente tinha ido para fora do Brasil, daí a gente falou que tinha ido para o Chile. Eles perguntaram qual foi o lugar, quanto tempo a gente ficou e tudo mais, a gente falou. Perguntaram quanto era o nosso salário, para cada um, e depois eles perguntaram assim, no final, né? Quanto que é o salário de vocês dois juntos? Para ver se batia as informações. Eles perguntaram se a gente tinha casa própria, perguntaram o nome de pai e mãe, e aí eles perguntaram isso algumas vezes, para ver se a gente... Não sei se eles acharam que a gente ia mentir no nome do nosso pai e da nossa mãe, ou ia pegar a gente no nervosismo, mas eles perguntaram isso.
perguntaram com que cada um trabalhava e escolaridade. Eles perguntaram se a gente tinha escolaridade completa, essas coisas. Eu falei que eu era pós-graduada e o meu marido, ele só tinha graduação. Daí a gente falou que a gente estava noivos e que a gente ia noivar na Disney. A gente falou pra eles. E aí eles perguntaram quanto tempo ia ficar, qual era o dia que a gente pretendia vir pra cá, se a gente tinha passagem comprada. A gente falou que não. E aí eles passaram. Não, eles não fizeram perguntas muito assim, fora do comum. Eles fizeram dentro do que a gente já esperava, só que eles perguntaram várias vezes a mesma coisa, pra ver se a gente ia errar. Eles fazem isso mesmo. Eles fazem a pergunta para ver se a pessoa cai em contradição, né? Faz um teste. Sim, e aí ele perguntava pra um, depois perguntava pra outro, pra ver se a gente ia responder a mesma coisa. Mas E aí, bem. no caso, você pediu o turismo, né? Sim, daí a gente pegou o turismo, daí a gente veio com visto de turismo. E Ah, aí, legal. a gente veio, compramos passagem para 4 dias e a gente veio com roupa para 4 dias. Então a gente chegou aqui com 4 mudas de roupa dentro de uma mala pequenininha de mão e foi isso. E aí, E depois que saiu o visto, quantos dias depois, eu não lembro, você falou? Quantos tempo depois que saiu o visto, vocês viajaram? o nosso visto foi dia 1º de junho, e aí eles demoraram acho que em torno de umas 2 semanas para chegar em casa, né, o passaporte. E depois disso a gente, acho que deu menos de 3 meses, a gente já veio. A gente chegou aqui em outubro. Bem encaminhadas as coisas já, né? Porque tudo, a gente fala que tudo aconteceu que era para ser, sabe? Então, o visto antecipou, a gente passou, daí nisso eu falei, olha, eu preciso de um tempo, porque a gente estava combinando de vir em janeiro, né, do próximo mês, e aí o meu marido, ele teve uma questão que foi uma coisa muito forte pra gente, que ele se envolveu nesse negócio de joguinho online, sabe? De casa de aposta, enfim, daí ficou viciado, perdeu muito dinheiro. E aí a gente, no meio disso, falou, precisamos sair daqui. Ali onde a gente morava, só se falavam disso, só se falavam disso. E foi uma coisa que fez muito mal pra gente. E aí a gente falou, olha, a gente já ia, de qualquer jeito, então vamos antecipar a nossa ida. Eu falei, só preciso de um tempo para pedir demissão e cumprir aviso. Então foi meio esse tempo de eu cumprir aviso, a gente vendeu algumas coisas de casa, comprar passagem e vir. Então, assim, foi ali em torno de uns 3 meses que a gente foi resolver tudo, vender carro e vender televisão, vender as coisas de casa, e aí tudo meio que aconteceu, porque ele tava tatuando um dia e ele tava conversando com a moça, e a moça falou, olha, eu quero comprar uma televisão, você não tá vendendo? E aí a moça já saiu de lá com todas as nossas televisões, o meu notebook. A gente anunciou um carro no dia. No outro dia, o cara viu o carro, comprou o carro, pagou no Pix o carro. Assim, um dia. E a gente tinha um Renault, que falam que é muito difícil venda de Renault. E foi tudo muito rápido, sabe? As coisas tinham que acontecer. Então a gente fala que aconteceu porque tinha que acontecer. E aí a gente falou, não tem jeito, a gente tem que ir. E aí foi um empurrão, assim, pra gente. Senão a gente ia ficar procrastinando, né? Porque tem um medo de tudo dar errado, enfim. E aí a gente ia ficar procrastinando, então as coisas aconteceram assim, no vai. E E foi. como que você estava super ansiosa, que eu sei que era seu sonho, né? Uhum. E foi essa experiência sua? Qual aeroporto você chegou? Em Orlando. Você chegou no aeroporto? Me conta essa experiência aí chegando. Nossa, a gente não sabia nada de inglês. Foi o maior aeroporto que eu já vi na minha vida, assim. Eu sabia um pouquinho de inglês, mas assim, básico do básico. E aí foi uma sensação que eu falo que eu nunca vou ter essa sensação mais na minha vida. Que foi uma sensação que a gente sentou assim e meu olho encheu de lágrima. Eu falei, eu não acredito que eu tô aqui. Eu consegui estar aqui, sabe? E foi bem desafiador de início, porque a gente teve perrengues, como todo mundo tem, né? A gente tá imigrando, mudando de país, a gente tá conhecendo uma vida nova, começando do zero totalmente. Então, mas
eu falo que a sensação de sair do aeroporto foi uma sensação, assim, uma conquista que eu acho que eu nunca vou sentir mais na minha vida, esse sentimento de ter almejando tanto uma coisa e ter conseguido chegar. E E aí, a passou. pergunta que lá na imigração fizeram para você? Você tinha treinado já o Sim, ouvido, ouvir aquele inglês rápido? eu vi diversos vídeos, vários vídeos, vários. E aí, mas engraçado que eles não falaram eu não sei se é porque o aeroporto de Orlando tem muito turista, né? Vem muito, muito, muito turista, mas eles falaram em português pra gente, com a gente, sabe? Aquele meio arranhado, mais ou menos como eles falam ali pra tirar o visto, que eles ficam Aham. meio puxado. Mas eles perguntaram, foi muito tranquilo, tanto até que eu tava com muito medo, era o meu maior medo. Eu falei pra ele, não vamos levar nada. A gente ia vir pra cá, morar aqui, né? A gente mora num estado frio e Orlando é quente. E eu falei pra ele, não vamos levar roupa de frio, senão eles vão desconfiar e eles vão pegar a gente na imigração. E eu morria de medo. E foi muito tranquilo. Tanto até que quando a gente saiu, o meu marido olhou pra mim e falou assim, cadê a imigração? Eu falei, gente, já passou. Ele, aquilo era imigração? Eu falei, era. Ele falou assim, sério que aquilo era imigração? Pouso, né? E foi muito. É porque o Orlando tem um fluxo muito grande de gente. Então, eu sempre falo, quando vocês forem vir pra cá, pra emigrar mesmo, assim, tá com visto de turista e tudo mais, vá pra lugares onde tem muito fluxo de turista. Porque se a gente viesse direto pra cá, ia ser um pouco mais complicado, porque aqui não é um lugar turístico, as pessoas não conhecem muito. Então, talvez ali o Washington DC até, mas mesmo assim ainda não é um fluxo de turista muito grande entrando de fora do país para vir conhecer o Washington. É mais Nova York, né? Orlando, Las Vegas, assim, esses lugares mais. Então, eles perguntaram ali pra gente quanto a gente estava trazendo de dinheiro. Eles perguntaram quantos dias a gente ia ficar, qual era o hotel e o que a gente ia fazer. Só. E aí a gente falou, a gente vai ficar 4 dias, a gente vai pra Disney, e eu tinha impresso o hotel, né, a reserva, e aí eu mostrei pra ele. Não carimbaram o nosso passaporte, a gente não tem passaporte carimbado, eu acho que eles estão mudando e digitalizando tudo. E Que é ele, online. acho que tudo agora é online. E aí eles falaram, ok. E aí, pronto, a gente ficamos perdidos, o aeroporto é enorme, mas foi bem tranquilo a imigração. E aí, quem estava esperando vocês lá no aeroporto? Você tinha alugado o carro? Ia para onde ia aí? A gente não tinha ninguém para receber a gente em Orlando. A gente chegou, eu aluguei um carro, e aí a gente Aham. pegou esse carro. Então, quando a gente desceu em Orlando, a gente tinha no Wi-Fi ali do aeroporto. E aí a gente foi até o carro, ali mesmo dentro do aeroporto, pegamos o carro, colocamos o endereço do hotel e chegamos no hotel. E aí a internet não pega, né? E Aham. aí, quando a gente chegou no hotel, eu falei, vai ter internet no hotel, a gente se vira. Só que a gente comprou tudo do mais barato. Então, quando a gente chegou no hotel, era um hotel horrível. Não tinha internet, o hotel era fedorento. Não, horrível, hotel horrível, horrível, horrível. Nossa, muito horrível o hotel. E aí, a gente chegou, não tinha internet. A gente não entendia o que era o trânsito, porque aqui são milhas, não são kms. A gente não entendia. A gente não entendia nada do trânsito aqui, nada, nada, nada. E a gente ficou perdido de noite. A gente chegou aqui, era 11 horas da noite. Aí a gente chegou no hotel, fizemos o check-in, entramos pro quarto. A gente falou: olha, vamos dormir, amanhã a gente resolve o que a gente vai fazer da nossa vida. Porque até então a gente não tinha conseguido falar com ninguém da família. Dado, né, alerta de vida para ninguém. Daí a gente acordou no outro dia e falou: gente, nossa missão hoje é procurar internet nesse lugar. Só que a gente não tinha GPS, a gente não sabia para onde ir, a gente não sabia como comprava um chip de celular. A gente não sabia nada. Daí eu falei: meu Deus, como eu não pesquisei essas coisas antes? Como? E aí a gente entrou no carro e foi andando pela avenida. Aí a gente viu um lugar assim de tomar café. Eu falei: vamos parar aqui que talvez tenha Wi-Fi. Daí a gente parou e tinha Wi-Fi. Aí a gente pediu um café, sentou lá fora. E aí avisou que tava vivo. Minha mãe tava querendo chamar a polícia. Tava indo atrás de polícia, porque a gente tinha desaparecido. E conseguimos falar com a minha mãe. Aí nisso o Felipe conseguiu, né? Meu marido conseguiu ligar pro tio dele e falou: como que eu consigo um chip de celular aqui? E aí ele pegou, falou o nome de uma operadora de celular, colocamos no Wi-Fi, no GPS ali e fomos até a operadora de celular.
Daí a gente conseguiu comprar um chip e aí a gente conseguiu pesquisar mais, se locomover e fazer tudo. Aham. Mas nós Sobre três. preparo, o quantos reais, você pode falar de quantos reais você levou de reserva para fazer essa aventura? Que a gente trouxe para cá, no total, a gente tinha separado em torno de 50 mil reais na época. Aham, uns 10 mil dólares, mais ou menos. Uns 10 mil dólares. Mas a gente ficou com medo de, né, transferir tudo. Para passar na imigração, a gente passou com 1.500 dólares. Uhum. Nós dois, que a gente fez ali um cálculo, que isso é uma informação muito difícil de se achar na internet. Quanto de dinheiro eu tenho que levar, quanto de dinheiro a imigração pede. Eu não achava isso em lugar nenhum, eu pesquisava e não achava. E eu comecei a fazer um cálculo ali, quanto mais ou menos a gente ia gastar em parque, comida, carro, para mim poder ter uma justificativa de falar para eles, né? Então eu falei, olha, nós dois tá passando com 1.500, vamos ficar 4 dias e eu tenho um cartão de crédito. Eu falei isso. Mas a gente separou mais ou menos isso, uns 10 mil dólares. A gente pegou o dólar bem alto na época. Então, mais ou menos o quanto tá hoje, uns 5,40. Uhum. E aí a gente deixou o dinheiro no Brasil e foi transferindo aos poucos como a gente, né, ia precisando. E aí a gente foi precisando. Mas uma coisa que a gente fez, que é legal falar, que a gente, quando a gente chegou em Orlando, o nosso era essa época de furacão que tá tendo agora, né? Foi mais ou menos na mesma época. E não tinha carro em Orlando para alugar para vir para cá, porque a gente alugou nosso carro por 4 dias. E a gente tinha que vir até aqui, que dá em torno ali de umas 14 horas de carro. E a gente não sabia que a gente podia pegar avião dentro do país e não tinha problema. A gente não sabia disso. Voo do México e tal. Lembrando, pessoal, hoje em dia você está em Maryland. Sim, tô em Maryland hoje em dia. Você chegou em Orlando e vem aqui para o norte, né? Isso. Uhum. Vem aqui para o norte para Maryland. E aí vocês pretendiam ir de carro e tal. Na nossa cabeça, a gente vai alugar um carro para entregar lá, sabe? A gente pega aqui e entrega lá. Só que não tinha carro para alugar em Orlando, porque tinha acabado de passar um furacão, todo mundo que estava com as passagens adiadas, todo mundo em Orlando naquela semana. Então, Orlando estava lotado, a gente não achava carro para alugar. E aí, a gente começou a pesquisar como que a gente ia fazer, e a gente comprou um carro no nosso terceiro dia de América. O carro que vocês alugaram era só por quantos dias aquele que você pegou no aeroporto? 4 dias. 4 dias, entendi. E aí a gente E não precisava devolver. dava para prorrogar essa alocação, né? Devolver. Não tinha como, porque eles não aceitavam a gente devolver em outro estado. E a gente Tá. precisava de um serviço que devolvesse em outro estado. E aí a gente pesquisou algumas formas de vir, só que assim que a gente chegou, a gente comprou uma impressora. E aí a gente não conseguia também fazer voo doméstico, e eu também não sabia que podia fazer voo doméstico, que não tinha problema. E aí a gente começou a ver o que a gente ia fazer. E para vir, tinha a opção de vir de ônibus. E só que saía bem caro na época. E aí tinha que fazer baldeação, era bem complicado. E aí a gente começou a pesquisar, falei, cara, se a gente comprasse um carro. Eu pesquisei que tem como comprar carro em Orlando financiado só com passaporte. Aham. Aí ele falou, vamos atrás disso. Daí a gente começou a procurar dealer brasileiro. E aí a gente achou um dealer brasileiro, fomos até lá, e aí a gente falou, precisamos de um carro mais barato, mais facilitado possível pra gente comprar, e a gente só tem passaporte. A gente não tem nem conta em banco. Não tem nada. Aham. E aí ele conseguiu um financiamento pra gente. Temos 2 mil dólares de entrada na época e financiamos. E é o carro que a gente tá até hoje, que é uma Jeep Cherokee. Que deu dor de cabeça, tomamos um certo golpe, né? Aí, mas deu certo, conseguimos chegar aqui, pelo menos. E estamos com ele até hoje. Mas é legal falar que na época, eu acho que agora o governador de Orlando tá trocando essa lei. A gente podia comprar carro financiado sem provar muitas coisas em Orlando. Aqui onde a gente mora também pode, independente do seu status migratório. A gente pode comprar. Mas agora, se eu não me engano, o governador de Orlando tá mudando, da Flórida, né? Tá mudando essas leis aí. Mas daí a gente comprou o carro lá e viemos pra cá, de carro. Levamos
bastante tempo, né? Porque a gente não sabia o que era milha, o que a gente podia fazer no trânsito, as pessoas buzinavam pra gente. Foi horrível. Foi horrível. Horrível, horrível, horrível. Saímos de lá de um sol de 40 graus, chegamos aqui numa temperatura de 3 graus. Você estava preparado para isso, com roupa? Não. Não tínhamos roupa, não tínhamos nada, 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 nada. Vou perguntar para você, é interessante. E aí, me fala, vocês foram direto para casa de quem? A gente chegamos aqui na casa dos tios dele. Ah, sim, sim. Aí a gente ficou aqui uma semana na casa dos tios dele e dentro dessa semana procurando um lugar para alugar. E achamos um basement, que é onde a gente mora hoje. Para quem não sabe, um basement é uma... Eles falam que é um porão, né? É uma casa embaixo de outra casa. É o porão, que aqui nos Estados Unidos é bem comum. E é mais fácil, é facilitado a alugar. Porque não precisa comprovar nada, não tem contrato. E aí a gente começou a procurar basements porque mais barato, não tem contrato, a gente não precisava comprovar score, nada do tipo, porque a gente não tinha conta em banco, não tinha nada. E aí a gente conseguiu em uma semana, certinho. A gente entrou no sábado e saiu no sábado. E aí a gente veio morar aqui. Aí dormimos no chão, né? Sem nada. A primeira noite dormimos dentro do carro, depois a gente dormiu no chão. Não tinha colchão, não tinha nada, 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 nada. Começamos literalmente do zero. E aí, Mas normalmente, o pessoal vai no Walmart compra o colchão inflável, né, que enche, que é o primeiro colchão do imigrante. sim, aí a gente dormiu, né, um tempo no colchão inflável. Aí a gente chama o nosso colchão, inclusive que a gente dorme até hoje, mas gente, não façam isso, pelo amor de Deus, a gente fez porque a gente não tinha esse conhecimento. Aqui nos Estados Unidos a gente acha muita coisa no lixo, né? Eles colocam para fora de casa coisas boas. E a maioria das coisas da nossa casa a gente mobiliou assim. A maioria de tudo assim. E aí, um certo dia, a gente tava passando, saindo da casa do tio dele, tinha ido visitar, e a gente achou um colchão, assim, na nossa frente. E tava emplastificado, tava com plástico, colchão. Olha. Aí a gente falou, e eu tinha pedido tanto isso, falei, gente, eu preciso de um colchão, eu não tô aguentando as minhas costas. E tava lá no plástico, colchão. Aí a gente, na hora, pegou o colchão, colocou em cima do carro, trouxe. E aí a gente voltou pra lá pra deixar eles, né, que eles ajudaram a gente, pra deixar eles. Quando a gente chegou lá, a cama tava lá. A cama box, no mesmo lugar. Acho que eles tinham tirado o colchão de dentro e tinham entrado pra pegar a cama, e foi o tempo que a gente pegou o colchão. Eu falo, E aí nossa, já... a cama tava... Mas aí depois a gente descobriu que não é bom pegar essas coisas de pano, porque tem bichinho, aqui é muito comum ter uns bichinhos, mas no nosso não tinha nada, graças a Deus, ele tava emplasticado. A gente chegou, tirou o plástico, passei álcool nele inteiro, e a gente tá com ele até hoje. Que legal. Foi ótimo. E agora me conta, depois que passou a se estabilizar, começaram a comprar as coisinhas, como que foi você se adaptar aí à cultura americana? A comida, que você é acostumado com o nosso arrozinho e feijão, você não tinha fogão, como que foi isso daí para você? Olha, aqui é um pouco facilitado em algumas coisas, porque as casas elas são alugadas com basicamente a cozinha mobiliada. Então tem fogão, tem armário, tem tudo. A geladeira, as casas elas são alugadas assim. Mentiam muito pra gente, falando que não tinha arroz, feijão, mas tem nos mercados, tem no Walmart, tem arroz, tem feijão, tem fruta, tem carne, frango normal, mas não é igual o nosso, né? Não é igual, a água é diferente. A água de a gente tomar, então aqui a gente compra garrafinha de água, por exemplo. Essas coisas assim da cultura começou a chocar um pouco a gente. O meu marido ele queria ir embora, ele deu um desespero nele, que ele queria ir embora. Quanto tempo? 3 meses. Assim, foi os piores 3 meses da vida dele. Mas por que deu esse Porque desespero a nele? gente, porque a gente é da praia, né? Somos da praia, né? Cidade tropical e tudo mais. E a gente chegou num lugar que é frio. E a gente chegou no outono. Então, aqui no frio escurece 4 da tarde, tem dias. E é muito depressivo. Muito depressivo. Então, não tem calor humano.
4 horas tá todo mundo intocado dentro de casa, a gente não vê pessoas na rua, as ruas são muito escuras. Isso foi um choque pra gente, que a gente achou, nossa, Estados Unidos, país de primeiro mundo, né? Quando a gente chegou, ele falou, tô me sentindo num sítio. Porque a gente mora ao redor de muita mata, né? A gente aqui tem muita mata. Só que à noite é muito escuro. As ruas não têm iluminação, igual tem no Brasil, pelo menos onde a gente morava, é tudo bem iluminado. E não tem essa iluminação. Então a nossa rua é muito escura, tem muito bicho. A gente toda hora sai aqui, eu posto isso no meu Instagram toda hora, já dei até um nome pra ele. Tem um sapo na frente de casa. A gente tem que ficar desviando do sapo pra sair. Então, e que é muito gostoso ao mesmo tempo também, porque a gente tem contato com a natureza, a gente acorda com o barulho do passarinho, a gente vê viados na rua, é tudo muito lindo, mas tem suas partes difíceis. Então, foi muito depressivo, a gente não tinha amigos, a comida é diferente, a água é diferente. Eu sou um pouco mais caseira, né? Ele gosta mais de sair, então isso impactou muito. Mas aí a gente foi, eu falei, olha, a gente teve, eu dou essa dica para todo mundo que quer vir imigrar, dá um tempo de limite, assim, coloca uma meta de tempo, porque o primeiro ano, falam que é o pior ano, é muito difícil. Então, eu falo que é bom dar esse tempo, né, para quem quer vir imigrar, de, de adaptação, porque é muito difícil quando você chega aqui, é tudo diferente, a cultura é diferente. Mas, por outro lado, eu tava realizando um sonho, eu tava muito feliz. Então, eu amava ver os bichinhos, eu amo ver os bichinhos, os esquilinhos. Eu gosto muito da comida daqui. A comida daqui não foi uma coisa que me pegou muito. Uhum. Sinceramente, as pessoas falam, as frutas são horríveis. Eu não senti tanta diferença das frutas. É lógico que tem coisas específicas que eu morro de vontade de comer e não tem aqui, a gente não acha. Não acha calabresa, não tem, falam que é proibido aqui por conta dos condimentos, né? Que tem. A salsicha brasileira não tem aqui de jeito nenhum. Nem nos mercados brasileiros tem. Pelo menos aqui onde a gente mora. Posso ser que algum estado tenha, mas pelo que eu Uhum. já pesquisei, não pode entrar salsicha brasileira aqui nos Estados Unidos. E quando entra, assim, é por baixo dos panos e é carinho. Porque a salsicha brasileira é triturada de uma forma que não pode, pela Anvisa, algo assim. Tá. Então tem coisas específicas que a gente sente muita falta. E que realmente é muito triste. O inverno aqui é muito triste, né? Em lugares muito que o inverno é muito severo, é muito triste, é um impacto muito grande, ainda mais para quem veio da praia, que está acostumado com calor, né? O nosso inverno no Brasil, onde a gente mora, dura 3 dias. E o resto é dia quente. Então isso pegou muito a gente de início. Muito, muito, muito. Mas agora a gente está se acostumando. A gente tá melhor. Tá melhor. E me fala, e aí, como que foi para você ficar esse tempo todo que você está aí? Você continuou como turista? Como que foi essa situação? Então, a gente tem uma meta que é não deixar ficar sem status. Uhum. Porque a gente teve uma filha aqui esse ano. A gente tem uma filha de 3 meses. Ah, E parabéns. obrigada. E a gente queria ter filho aqui e eu penso muito no futuro, a longo prazo. Então eu penso assim, olha, se a gente tem uma filha aqui, ela vai ter documento. E aí ela quiser 15 anos vir pra Disney, a gente não vai poder acompanhar ela, a gente não vai poder entrar de novo no país, sabe? Eu tenho muito medo do futuro. Então eu penso de não ficar sem status por conta disso. Mas não é por conta de não ter as coisas aqui, porque tem muita gente que fala, as pessoas deportam. Gente, não deportam. Pelo menos aqui onde a gente mora, é um estado santuário para quem quiser emigrar, venham para cá. Eles não deportam pessoas, eles acolhem imigrantes. Tem leis que acolhem imigrantes aqui. É um ótimo estado. Mas a gente tinha essa meta. Então a gente estendeu. A gente deu ali em torno de 5 meses. A gente estendeu o visto de turista por mais 6 meses. E aí a gente ficou mais 6 meses como turista. Quando estava para vencer, a gente fez a troca para o status de estudante. A gente pesquisou sobre e aí a gente fez essa troca. Então hoje eu estudo e meu marido é meu dependente. Ah, ok. E a gente fez, deu certo. Ah, legal, bacana. E que bom que você. Aí você está estudando, está gostando de estudar aí, como que funciona? Muito diferente? A escola é completamente diferente do que estudar inglês no Brasil.
né? Completamente diferente. Mas eu gosto bastante de estudar aqui. É mais fácil, né? Porque a gente tem contato o tempo inteiro, então é mais fácil, mas é cansativo, porque para você manter o status de estudante, além de ser uma mensalidade cara, é cansativo porque você tem que ir todos os dias. Você não pode faltar, você não pode ficar doente, não tem atestado, né, de doença, não tem. O que eu tive foi uma licença maternidade, por conta que eu tive a neném, mas assim, a minha licença maternidade, ela contou do dia que eu tive, no meu parto mesmo. Não tem isso de sair antes, igual no Brasil, tá ali perto, e aí sai, né? Não tem. Eu estudei até meu último dia. Então, no dia que eu tive ela, daí começou a contar a licença maternidade, e agora, semana que vem, eu volto. Mas é legal, porém é cansativo. Você tem que ir todos os dias, tem que cumprir um horário, tem que ter notas boas, porque senão você perde o seu status. Daí chega a carta de deportação na sua casa. Daí eles te convidam a sair do país. Entendi. Porque você não está cumprindo com o que você falou que ia cumprir, sabe? Não, sim, sim, sim. Agora me conta uma coisa, uma curiosidade aí, que é como ser gestante na América. Me conta. Porque todo mundo que fala sobre a América, sobre saúde, é caríssimo o hospital. Como que foi para você isso daí? Olha, isso renderia um vídeo só disso, porque eu acredito que é de experiência para experiência, e eu sempre falo muito, muito, muito. Aqui nos Estados Unidos, as leis, elas são de estados para estados. Aham, Então, você tem que pesquisar muito para onde você vai, aonde você vai ficar. E isso foi uma coisa que a gente levou muito em consideração. Então, assim, falaram que ter filho aqui é muito caro, né? A saúde aqui é muito cara. Porém, eu não gastei nada. Um centavo eu não gastei. Porque aqui onde a gente mora, tem uma lei que eles dão o nosso convênio, né? Que aqui eles falam seguro, mas um convênio médico para todas as gestantes, independente do status imigratório. Você pode ter vindo pela porta de trás, você pode ter deixado o seu status vencer, enfim, você tem direito a um convênio médico a partir do momento que você descobre que você está grávida. E é tudo ah, de graça, tudo o governo paga. E é, assim, melhores hospitais, enfim. E desde convênio médico até o convênio odontológico, chegou para mim também. Então, eu fiz meu pré-natal todo de graça, fiz o meu parto de graça, foi ótimo, assim, não tenho o que falar. Fiz um vídeo pro YouTube só falando da minha experiência dentro do hospital, e assim, uma experiência incrível. Completamente diferente do Brasil, completamente, eu já acompanhei um parto no Brasil, e é completamente diferente. Aqui a gente sai da sala de cirurgia comendo um bacon, um hambúrguer e uma pizza. É completamente diferente. É muito, muito, muito diferente. A cultura deles. aquela gelatina. Não. Sorvete. Tinha sorvete. Não tinha gelatina. Assim, não tem essa de não pode comer chocolate, não pode comer bacon, não pode comer gordura. Nada. Assim, liberado. Eu comia tudo. E foi tudo de graça. Eles tinham tradutor ali o tempo inteiro comigo. Tem algumas pessoas que eram brasileiras, trabalhavam ali, mas quando era plantão de quem não era brasileiro, eles vinham com um tradutor. Me trataram muito bem, trataram a minha família muito bem. Minha mãe estava aqui para acompanhar o parto, então eu pude ficar com 2 acompanhantes. Eles participaram do meu parto e tudo mais. Pude escolher o que eu queria, porque também falam que aqui eles tentam acessar o normal de todo custo. E no meu caso, eles me perguntaram todas as vezes: o que você quer? Você quer normal? Você quer cesárea? Eu falava: eu vou tentar o normal, mas se eu não aguentar, eu posso optar pela cesárea? Eles falavam: pode, o corpo é seu, você escolhe. Eles sempre me trataram com muito respeito, sabe? E eu sempre falo: se um dia eu voltasse pro Brasil e quisesse ter filho, eu voltaria para cá para ter um filho aqui, para dar oportunidade também, né? Para crianças de ter dupla cidadania. E não tenho o que falar, assim, foi muito, muito, muito bom. O seu esposo, ele tirou da cabeça aquela situação de foi quanto tempo ele ficou com isso daí, cara, com essa ideia na cabeça? E como ele te convenceu? Olha, eu convenci ele da forma que eu falei, a gente teve uma meta, né? A gente tem uma meta, e aí a gente começou a ver que aqui era muito bom para outras coisas. Então,
ele começou a trabalhar como tatuador e ele conseguiu fazer o que ele falou que ia fazer. Ele não trabalhou de outra coisa, só como tatuador. E aí a gente viu que aqui poder de compra, né? E aí eu falei para ele, vamos fazer uma meta de dinheiro para quando a gente voltar pro Brasil a gente voltar bem. E aí foi assim que eu convenci ele. Ele falou assim, vamos. E aí a gente fez uma meta e hoje a gente tem uma meta de tanto de experiência para viver aqui, quanto de como a gente quer voltar para o Brasil e o que a gente quer proporcionar para nossa família. E aqui não tem jeito, não tem como falar. Aqui é muito mais facilitado, não tem nem comparação, assim. E aí, só que eu não tirei da cabeça dele de querer voltar, porque se fosse por mim, eu moraria aqui para sempre. Sinceramente, eu amo morar aqui. Mas ele não quer morar aqui pro resto da vida. E assim, eu também não quero morar pro resto da vida, mas eu queria mais uns 10 anos aí pela frente. E ele tá me encurtando ali por uns 2, 3 anos. Porque ficar longe da família é muito difícil. E realmente, assim, depois que a gente teve filho, sem rede de apoio, né? Os pais, a minha mãe conheceu ela, minha mãe veio pra cá, a gente conseguiu proporcionar isso pra minha mãe, mas o pai e a mãe dele não conseguiram visto, meu irmão não conseguiu visto, o irmão dele não conseguiu visto. Então, a distância pega muito. Isso é uma coisa muito, muito difícil de estar longe. E aí, por conta disso, a gente pensa em voltar um dia. Mas eu queria mesmo era correr atrás do documento, porque aí ficava mais fácil, né? A gente vai, visita, volta, visita, volta. Mas se caso não acontecer, aí a gente pretende voltar ali em torno de uns 3 anos, por aí. Por conta de família. Então eu não consegui convencer tanto, assim. Me fala de onde você está morando aí, como que é a região? Tem muito brasileiro, hoje em dia você já tem bastante diversidade, como funciona? Olha, aqui é uma região que tem bastante brasileiro, tem bastante imigrante, mas não é comparado quanto, por exemplo, Massachusetts, Flórida, ali New Jersey, Newark, tem muito mais essas regiões. Aqui tem bastante, mas é um tanto equilibrado. Então tem, porém não tem muito, não sei explicar, sabe? Não tem muito, assim, você não sai na rua e não escuta português, igual na Flórida, por exemplo, Massachusetts, por exemplo. Mas até que tem bastante. Aqui eu gosto muito, eu amo morar aqui. Só é difícil por conta da temporada de frio, né? Que é bem longa, bem extensa. Porém, a gente aqui tem as 4 estações, a gente não tem furacão, a gente não tem terremoto, a gente vê neve e a gente vê calor de 45 graus. Assim, a gente vai do 0 ao 100. Então, a gente consegue ter várias experiências. Aqui é um estado muito bom para se morar, para imigrar no geral, porque é um estado santuário, eles têm leis que ajudam o imigrante. Então, o imigrante que está aqui muito tempo quer comprar uma casa, consegue comprar uma casa financiado, independente do estado imigratório, consegue comprar carro financiado, independente do status imigratório, consegue tirar a habilitação em outros estados, não pode, né? Então, aqui eu falo assim, a gente mirou e acertou no lugar certo. Porque, de princípio, a gente deu uma pesquisada, né, de como seria. A gente queria morar na Flórida. Todo mundo quer morar na Flórida. A gente queria muito morar na Flórida. E quando a gente chegou aqui, foi meio depressivo ali, né, o primeiro inverno. Mas a gente falou, não, realmente aqui é muito bom. Assim, por conta das leis, de não ter terremoto, não ter furacão, não ter tudo isso, né, que coloca a gente em risco, óbvio. É um estado que está ali entre o norte e o sul, então é um estado que está no meio, ele não é tão caro e nem tão barato. Geralmente quem está ali mais pro sul é mais barato, né? Quem está pro lado norte é mais caro. Ou é ao contrário? Tá certo. E, e a gente tá aqui no meio, então a gente fica ali entre as duas pontas. Então, não é nem tão caro, nem quanto Nova York, por exemplo, que é um lugar caríssimo de se morar e viver, e também não tão barato. Por exemplo, a Flórida é um pouco mais barato que aqui. Aluguel, essas coisas, a Flórida é um pouco mais barato. Mas a gente tá aqui no meio, então a gente consegue ir para Nova York de carro, a gente consegue ir para Flórida de carro, a gente consegue ir para Massachusetts, a gente consegue, sabe? Então é um lugar muito bom de se morar. Eu sempre recomendo morar aqui. É ótimo, assim. Tem trabalho, tem oportunidade, tem aluguel, não é tão caro, dá para se manter, tem brasileiro suficiente para
começar ali, se você vai vir, por exemplo, como você faz doces no Brasil, quer começar o seu negócio aqui, tem brasileiro suficiente para você começar, sabe? Mas também não tem tanto para você sair que te tire da experiência de morar nos Estados Unidos. A gente teve a experiência de passar alguns dias em Newark, em New Jersey, e ali tem muito brasileiro, que é muito bom. Porém, você não tem a experiência de morar aqui, sabe? Então, aqui você tem experiência de viver mesmo nos Estados Unidos, mas também tem o brasileiro ali que te acolhe, né? De uma certa forma. É perigoso de algumas formas. Mas eu falo assim, não tem como. A gente sente um quentinho no coração quando a gente escuta alguém falar português, que a gente vê um brasileiro. Não tem explicação, sabe? Uma coisa confortável no nosso ouvido, né? Confortável. É confortável a gente conversar com alguém da mesma cultura, sabe? A gente dividir experiências. É confortável, não tem como. As pessoas falam, não faz amizade com o brasileiro. Gente, não tem como, não tem como. Você chega aqui e o seu primeiro amigo não ser um brasileiro. É muito difícil. É muito difícil. Porque a gente só quer um quentinho, sabe? Sim, sim, é verdade. Me conta uma coisa aí. Você falou de aluguel e tal, como que é o custo de vida? Qual é o valor do aluguel na região? Quanto que é a média salarial aí na região? É por hora, né? Que se É ganha. por, é por hora aqui. É por hora. O aluguel aqui, ele tá saindo em torno de... Depende da região, porque aqui tem muito disso de perto de escola, né? É um pouco mais caro, pontuação da escola, enfim. Mas ali um apartamento de 2 quartos tá saindo em torno de 1.800 aqui. Uhum. Mais ou menos essa média. Uma casa, eu fui ver uma casa uma vez, bem grande, assim, bem grande mesmo, tinha uns 5 quartos, era muito grande, e tava custando 3.000 o aluguel. Então, assim, uma casa de 5 quartos, um basement gigante, não é tão caro, né? Você paga mais ou menos isso num apartamento em Nova York, por exemplo. Então, ali uma média até que ok. O custo de vida que eu acho barato, comida barata, né? Tudo é muito acessível. O salário aqui ele tá custando ali em torno a hora entre 17, sabe? Ele vai de 15 a 30, depende, mas ali a média é entre 17, 16 e 17. As pessoas ganham a hora aqui. E dá para viver, sabe? É bom, é bem bom. Se a pessoa souber um pouquinho de administração, ali, saber se administrar, não deixar cair no, no consumo que o país tenta te forçar a comprar. Né? Sai comprando, aí você se enrola. E, nossa, aqui, se você não se segurar, você compra tudo. Tem até, eu entrei na loja de $5 esses dias, tem até boné para celular. Então aqui tem um negócio que é um boné para celular, sabe? Para o celular não pegar sol, sabe? Aqui tem cada coisa, assim, você vê de tudo. E além dessas coisas, é coisa muito barata. Então você vai pagar $10 numa blusa da Calvin Klein, por exemplo, sabe? Vai pagar, sei lá, $13 numa calça da Levi's, que no Brasil é R$ 300, R$ 400. Então, a gente tem que se segurar um pouco, porque senão a gente É, esbanja, né? porque nós saímos de nós, brasileiros, a gente sai de outra realidade. Uma camiseta da Tommy aqui é 200 pau, sei lá, quanto que é, 150, 200. Aí paga $20, né, $10, $15. Isso mesmo. Então a gente chegou aqui e ficou louco. Quando eu olhei o preço da Tommy, por exemplo, falei, meu Deus, uma blusa desse no Brasil deve ser quase R$ 300. E aqui, sei lá, paguei $10 na blusa. Falei, gente, como pode isso? E aí fala, gente, $10, R$ 50, que seja. Mas não converte, sabe? A gente mora aqui, a gente não converte. É dinheiro para dinheiro, como se fosse R$ 10. Então, isso dá um pouquinho de medo na hora de voltar pro Brasil. De ter um choque de realidade. De ter um choque de realidade, de querer sair correndo, assim. Dá E aí, medo. falando de idade, você sentiu por ser brasileira ou por ser imigrante, você passou por alguma situação de preconceito? Olha, a gente já passou por situação de preconceito até faz pouco tempo. A gente foi tirar o passaporte da nossa filha, mas não por ser brasileira.
É engraçado. E sim por ser latina. O que Não tem, acontece? para Os eles é tudo, na verdade, todo igual. imigrante fala português, Todo mundo fala principalmente português espanhol. ou hispano. Todo mundo é hispano. E aí o que acontece? Aqui tem muito, né? Nos Estados Unidos inteiro. Tem muito hispano. E eles não gostam muito dos hispanos, porque alguns, a maioria, eles são. Eles não têm o esforço de aprender a língua, por exemplo. Poxa, você está num país que não é seu, sabe? Não é obrigação das pessoas que são daqui aprender a sua língua. É o contrário, você está morando aqui. Então, eles sentem um pouco de preconceito por isso. E aí a gente chegou para tirar o passaporte e a moça, ela olhou para mim, eles sabem, eles olham, eles sabem que a gente é latino, é só de olhar. E aí ela olhou e aí eu falei, olha, eu vim tirar o passaporte e tudo mais. E aí o meu marido tinha ido buscar a documentação no carro, que a gente tinha esquecido nisso. E aí ela pegou e falou assim pra mim, tá, me dá a sua aplicação. Eu falei assim, eu agendei o horário. E ela, não, eu quero a sua aplicação. E eu não tava entendendo o que que era essa aplicação. Aí eu falei assim, mas eu agendei o horário, porque pra mim era só agendar o horário e ir lá tirar. E ela, não, você precisa fazer uma aplicação. Eu falei, mas que aplicação? Aí ela pegou e falou assim, uma aplicação assim, e ela começou a falar muito rápido, e eu não entendia nada que ela falava. Eu falei assim, desculpa, só um minuto, eu não falo muito bem inglês. Daí eu peguei meu celular, fui colocar no tradutor. Daí ela olhou pra minha cara e falou, não falo com tradutor. Aí eu peguei, falei, mas desculpa, não tô entendendo o que você tá falando. E aí nisso meu marido tava chegando. E aí ela olhou pra minha cara e falou assim, ele fala inglês? Daí eu falei, não. Aí ela falou espanhol, né? Aí eu falei, não, a gente é brasileiro, a gente fala português. Aí quando a gente falou, a gente é brasileiro, a gente fala português, aí ela mudou. Ela foi outra pessoa. Daí ela, ah, brasileiro, desculpa. Daí ela pegou, aí ela abriu a gaveta, tirou um papel explicando o que que era a petição. Daí, olha, aqui é isso, 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 você precisa entrar nesse site, já vou agendar pra você amanhã, voltar aqui, tá, 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 tá. Daí ela foi outra pessoa comigo. Daí outro dia a gente chegou lá, chegou atrasada. Ela falou, olha, você tá muito atrasada, hein, mas eu vou te atender. Daí ela pegou, atendeu a gente. Daí a gente saiu, ele olhou pra mim e falou assim, caramba, eu falei assim, assim, a gente sente isso, sabe? Quando a gente chega num lugar e a gente não consegue se comunicar, e aí as pessoas já vêm falando espanhol com a gente. Aí eu Ah, falo, desculpa, eu não entendo muito bem, eu sou brasileira. Daí eles mudam completamente. Então, a gente sente que tem esse preconceito com o latino em geral, com os hispanos, mas quando a gente fala que é brasileiro, eles gostam. Eles gostam do brasileiro, eles falam, ah, o Pelé, eles falam assim pra gente, o Pelé, Pelé, Rio de Janeiro, eles falam isso pra gente quando a gente fala que é brasileiro. Então, eu sinto que, pelo menos aqui na nossa região, eles gostam de brasileiro, mas eles não gostam de latinos, assim, aham, no, aham. no Aí, geral. falta de informação, você acredita que em um vídeo que eu gravei com um rapaz que está na Dinamarca, ele falou que lá uma professora, a professora dele, discutiu com ele, que no Brasil fala espanhol. Ele falou, Meu, não, fala português. Não, tipo, América do Sul, espanhol. Ele falou, não, por causa da imigração, da influência dos portugueses no Brasil, descoberta do Brasil, nós falamos português, diferente, né, para a Espanha, outras regiões. Não, 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 é espanhol. Falei, então tá bom. Eu sou brasileiro, eu não sei. meu Deus, eles realmente eles acham que todo mundo fala espanhol. Todo mundo, eles chegam, a gente chega no lugar, eles já vêm falando espanhol. Todo mundo fala espanhol pra eles. Porque, assim, é compreensível para quem não é da Uhum. América do Sul. Porque o único país que fala português na América do Sul é o Brasil. A gente, é o Aham. Brasil. O resto tudo fala, tem as suas línguas lá, castelhano e tal, 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 mas o espanhol, né? Sim. Tem ali uma variação ali no espanhol, de uma região para região, mas é o espanhol a língua, né? Agora, não, o nosso país é o português e muitas pessoas não entendem isso daí. Muito interessante você falar isso, porque é a primeira vez que eu ouço percepção de falar que quando fala que é o brasileiro, a pessoa muda, né? Porque pensa que é o espanhol. Primeira vez que eu ouço isso, sabia? E depois disso, a gente tem essa técnica. Quando a pessoa já vai ser um pouco rude com a gente, ou quando a pessoa já vem assim, meio. A gente fala, desculpa, eu não falo muito bem inglês, eu sou do Brasil, eu falo português.
mas eu tô aprendendo inglês, então se você puder falar um pouco mais devagar, né? Daí a pessoa fala, você está se esforçando, sabe? Você está tentando aprender, daí a pessoa meio que segura um pouco. Agora, se é porque eu já tive experiências de a pessoa chegar em mim falando o espanhol muito rápido, e por mais que seja língua parecida, quando fala muito rápido, a gente não entende, porque tem vários países que falam espanhol e que tem sotaques diferentes, né, de um lugar do outro. Então, você não entende. E aí eles não gostam disso. Eles se sentem meio ameaçados, sabe? E aí a gente já chega assim, olha, desculpa. E aí eles ficam, ah, tá, Brasil, desculpa. E aí eles gostam. Pelo menos É aqui igual na nossa região. para Portugal, por mais que é a língua irmã ali, eles falam rápido, você não entende nada. É, muito bacana. Me fala agora uma coisa, que conselho você daria para alguém que quer imigrar? Alguém que está no Brasil assistindo esse vídeo fala assim, meu, gostei da história dessa menina, eu acho que também vou para a América, vou imigrar. E eles falaram que não dá certo o visto para ir para a Europa. Que conselho que você dá para essa galera? Olha, eu acho que eu fico repetitivo porque eu falo muito isso, mas deixa o medo de lado. Eu sei que imigrar, a gente pensar em mudar de país, a gente adia, a gente procrastina, a gente coloca mil coisas na frente, mil outras coisas importantes que não são determinantes na frente, e a gente vai empurrando com a barriga. Mas o medo, eu falo isso muito. O medo, a gente tem que usar ele ao nosso favor. Ele é uma ferramenta. E ele é muito bom para muitas coisas, assim como o fogo. Então, o fogo, a gente usa ele para cozinhar, para se aquecer, mas se a gente não tomar cuidado, ele queima e ele pode ser fatal. Então, o medo, ele tá ali no mesmo na mesma sintonia. O medo, você pode usar ele para te proteger, para você olhar duas vezes para a rua antes de atravessar, sabe? Para você ver onde você tá pisando, para você pensar com mais cautela nas suas decisões. Mas para você imigrar, se você já pensou, você já pesquisou, você já é um sentimento que aflora no seu coração, que você quer muito, usa o medo para te dar coragem. Então, vira essa chave. Porque a gente tem medo do desconhecido. E se a gente não vir, a gente nunca vai conhecer. E a gente sempre vai ter medo. O ser humano, ele tem medo do desconhecido. Então, eu acho que o que trava as pessoas de imigrar, independente para qual lugar que seja, é medo de dar errado, é medo de não ter trabalho. É o que mais recebo. Ah, mas não tem trabalho? Tem trabalho aí? Como que funciona o trabalho? É medo de não ter trabalho, é medo de não dar certo, é medo de não ter onde morar. Mas quando você quer, você faz aquilo virar, você faz dar certo. O começo é difícil para todo mundo, em qualquer lugar. Então, imagina se você estivesse agora caindo no Brasil. Assim, você não teve família ali, você tá caindo agora no Brasil com a vida que você tem hoje. Você tem que começar a sua vida que você tem hoje do zero. Você teria medo também, sabe? Independente do lugar, não é o lugar, sabe? Então, eu falaria arrisca, dá um prazo de limite para você estar nesse lugar. Então, te dá um prazo ali, pelo menos 1 ano e 3 meses, porque o começo é difícil, é desafiador, e se você não tiver um prazo de limite, você vai desistir no meio, antes de chegar a começar a ficar bom. Então, quando for começar a ficar bom, você já desistiu antes, você não sentiu aquilo. Então, dê o seu prazo e arrisca. Arrisca, não tenha medo, porque se der errado, o máximo que você vai fazer é pegar um avião e voltar pro Brasil. E Aham. aí você tem família, você tem, né, quem te acolha, tem amigos, e aí você volta e faz o que você já fazia antes, vai, você sabe o caminho das pedras, sabe? Então, você vai ali mais fácil. Mas vai, dá um prazo e mete as caras, dá o teu jeito, cara, vai. Eu penso assim, se eu pudesse, eu teria vindo antes. Porque por mais que tenha sido muito difícil, foi a melhor decisão da minha vida. Porque a minha vida mudou, a vida da minha família mudou. Eu trouxe minha mãe para Nova York, era o sonho da vida dela. E se tornou o meu sonho. E eu consegui levar minha mãe para Nova York e falar: mãe, eu consegui isso daqui. E se não fosse isso, eu nunca teria conseguido, sabe? Então, a gente tem que arriscar, porque se a gente não arriscar, a gente não conhece. E sem conhecer, a gente sempre vai ter medo. Porque o ser humano tem medo do desconhecido. Sim, Eu é verdade. isso. E aí, agora me fala, agora dá um. Só tá você, o maridão aí, manda agora aí um abraço, um beijo para seus amigos, para sua família que tá no Brasil. Ai, eu tenho vergonha. Eu sou muito...
Eu quero dar um beijo para os meus amigos e para minha família. Eu sinto muita saudade. Eu não posso nem falar muito disso, porque senão eu quero chorar. Eu queria muito me teletransportar para levar minha filha, para eles conhecerem. Isso é muito difícil. Isso é uma coisa muito difícil. Então, quem quer vir para cá também se prepara, porque a saudade dói. Mas ainda bem que a gente tem a tecnologia hoje, né? Mas a saudade dói. E eu queria muito poder trazer todos para perto de mim. Queria muito poder ir até eles, mas no momento é inviável, mas um dia vai ser viável. E eu queria falar que eu amo todos, que eu tenho muita saudade, muita saudade. E é isso, eu acho. Legal, legal. Adorei, eu achei que você trouxe muita informação assim que eu ainda não tinha ouvido. Muito bacana, adorei. Mais uma vez, agradeço por ter aceitado o convite. Você é uma pessoa Imagina, eu que super, agradeço. uma história muito bacana, e é isso daí. Eu só tenho a agradecer. Imagina, eu que agradeço. Eu peço desculpa, às vezes, por eu falar demais. Eu fico nervosa, então eu quero contar as coisas com o mínimo Normal. detalhe. Daí eu começo a enfiar várias coisas no meio, daí eu saio de um lugar, já tô em outro. Então eu peço desculpa, eu também tô aprendendo, né, a me comunicar. E eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, de contar um pouco da nossa história. E é isso, se Deus quiser, nossa história vai mudar, quem sabe com uma nova vertente a gente vem aqui de novo, contar novidades e atualizações. Seu canal, e fala seu canal agora pro pessoal seguir também. Sim. Eu tenho um canal no YouTube que é Djalice Santos, DJalice. É um pouco difícil, mas é Djalice Santos canal. Eu posto algumas coisas lá, então eu posto como foi o parto, posto como que é o custo de vida, sabe? Posto coisas interessantes, mas também tenho vlogs de viagem, quando a gente viaja aqui e tudo mais. Tem um canal, tem o meu Instagram, que é Djalice Aham. Santos também, que eu também posto Reels e ali a gente posta a nossa vida nos stories, né? Faço bastante caixinha de perguntas. E é isso. Me segue lá nas redes sociais. E Ó, tô bacana. aprendendo, Ó, tô aprendendo. pessoal, aham, aham. Olha, pessoal, Ayrton Rocha com mais um vídeo esclarecedor e interessante para vocês. Aqui no canal do Ninho do Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, querida. Tchau!